Nesse vídeo eu vou falar, ou pelo menos tentar falar, sobre Guerra Civil, novo filme da A24, dirigido pelo Alex Garland e protagonizado por Kirsten Dunst e Wagner Moura. Uma das estreias mais esperadas de 2024 e, olha, não decepciona. Não decepciona, levanta várias discussões, vários questionamentos. Eu não me segurei, estou aqui às 23 horas e 52 minutos da segunda-feira, 22 de abril de 2024, gravando esse vídeo, só porque eu estou com tudo aquilo que eu penso e sinto a respeito desse filme fresco na minha cabeça. Eu já escrevi o artigo que vai ao ar lá no eduardomoreira.com.br e agora esta conversa que eu vou ter com vocês nos próximos minutos. Eu sou Eduardo Moreira e você está no @Eduardo Moreira, um hub de cultura pop, entretenimento, música, esportes e derivados. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes, amigos e pessoas que gostam de cinema e que estão na dúvida se vale a pena pagar o ingresso por Guerra Civil. Antes de falar do filme, vamos colocar alguns contextos que eu entendo que são importantes para que você compreenda o impacto desse filme na cultura norte-americana e o que a gente pode carregar para nós como cidadãos do mundo. Os Estados Unidos já viveram uma guerra civil, ou já encararam esse conflito entre 1861 e 1865. Qual era o pretexto? Esse mesmo que você está pensando. Tinha uma galera que era contra o fim da escravidão dos afro-americanos ou dos descendentes de escravos, enfim, dos escravos estabelecidos. A desculpa era o impacto econômico que o fim da escravidão poderia provocar aos fazendeiros, aos senhores de engenho, aquelas pessoas que tinham grandes posses e grandes terras. Curiosamente ou não, entre 1835 e 1845, no sul do Brasil, aconteceu a Revolução Farroupilha sob a mesma bandeira, exatamente o mesmo motivo ou argumento. O fim da escravidão, o possível fim da escravidão no Brasil poderia causar um impacto econômico enorme para quem tinha posses e terras, porque era muito difícil pagar salários para o povo preto e aí com isso eles tinham que pegar em armas para defender o direito de escravizar os pretos aqui no Brasil. Isso aconteceu, isso é real, eu estou te dando contexto histórico. Guerra Civil conta uma história de um conflito que não se iniciou pelas bandeiras ou pelas diferentes bandeiras e visões de mundo entre socialistas e progressistas nos Estados Unidos, mas sim pelo fato de um presidente, um ditador, um cara que não presta, protagonizado brilhantemente pelo Nick Offerman, impôs um terceiro mandato como presidente dos Estados Unidos, algo que não está previsto na Constituição norte-americana, e alguns estados, de forma bizarra, esses estados são Texas e Califórnia, estados com espectros completamente diferentes, tá? Completamente diferentes, o Texas claramente republicano e o estado da Califórnia democrata. Eles decidiram se separar do que sobrou dos Estados Unidos da América para enfrentar esse presidente e tentar derrubar ele do poder e com isso recuperar a nação ou algo que sobrou dela. Para registrar tudo isso, temos os jornalistas. No caso, 4 jornalistas que entram numa road trip e durante a jornada testemunham todo o terror e horror que acontece em função desse conflito, onde não apenas você tem os interesses individuais, mas parte dos interesses coletivos colocados em xeque, e também as perspectivas das pessoas que estavam protagonizando aquele conflito, principalmente na demonstração daquilo que tem de pior dentro delas. Sim, algumas pessoas estavam agindo pelo puro sadismo, pelo prazer em causar dor e pela total e completa indiferença e falta de empatia. Sem falar naqueles que, vivendo numa bolha ou no cercadinho seguro, eram completamente indiferentes ao conflito e a todo o cenário apresentado e se sentiam protegidos através da ignorância e alienação dos fatos. Onde será que eu vi isso recentemente?
detalhe, as pautas do presidente dos Estados Unidos eram aquelas: em nome da soberania nacional, o discurso pronto de a vitória está próxima, nós temos o controle de tudo, e defendendo os valores tradicionais, a ancestralidade da nação e em nome de Deus. Sim, não é mera coincidência, vocês entenderam o recado. Porém, uma das grandes sacadas de Guerra Civil é não deixar claro qual é o espectro que tomou o poder e qual é a visão de mundo que está tentando derrubar o presidente do poder. Porque, no final das contas, a gente tem um presidente maniqueísta, ditatorial, manipulativo, que distorceu a narrativa a ponto de envolver os dois lados no conflito. Toda a população foi manipulada pela distorção de narrativa do presidente e pelos falsos discursos e falsos ideais, porque todas as outras ações que ele executou são típicas de um ditador. Por exemplo, ele desarticulou o FBI, que era quem poderia agir contra ele em caso de violação da Constituição ou de uma tentativa de golpe de Estado, que foi o que aconteceu. O grande foco desse filme está nos jornalistas e está no jornalismo. O título desse vídeo está correto. O grande protagonista de Guerra Civil é o jornalismo, porque através de 4 perspectivas completamente diferentes, você vê e começa a se perguntar e tem esses questionamentos levantados e essas dinâmicas apresentadas sobre qual é o papel do jornalismo quando uma democracia cai. A gente tem o jornalista que está lá pela notícia, a todo custo querendo dar o furo de reportagem, quer fazer a entrevista com o presidente antes que ele caia pelas forças revolucionárias. Temos a fotojornalista que é a Kirsten Dunst, que está totalmente cética e desconectada dos traços de humanidade que inclusive levaram ela a abraçar essa profissão. Tem a fotógrafa novata inspirada na personagem central, que quer seguir os mesmos passos, mas não faz a menor ideia do mundo que vai encontrar de uma forma totalmente diferente daquilo que ela projetou e imaginou. E temos o jornalista veterano que ainda está lá pela missão, pelo ofício da informação, pela transmissão da informação e pela necessidade de ter alguém registrando e contando os fatos. Bom, Guerra Civil é um filme realmente muito difícil. Ele é difícil, ele é complexo, ele é visceral. No Brasil ele é censura 18 anos, fica o registro, mas ele, diante de toda a crueldade e visceralidade das ações narradas, ele tem traços de realidade que são importantes e necessários para o nosso tempo. Ele não é um filme desconectado da nossa realidade, muito pelo contrário. Tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos, o filme deixa claríssimo que as democracias são frágeis, muito mais frágeis do que nós, na nossa santa ignorância, imaginamos. As democracias podem cair se um líder ditatorial qualquer rasgar a Constituição, tomar o poder, manipular a população em massa, colocar armas na mão do povo e deixar as pessoas se matarem. Ele não só conquista o poder pela força, como permanece no poder, porque muitas pessoas vão seguir essa ideia de que, em nome de determinados valores que passam bem longe de serem democráticos, vão simplesmente aniquilar, exterminar a vida do outro, sob o pretexto dessas bandeiras que não são das mais sinceras, ou mais legítimas, ou fidedignas. Esteticamente, Guerra Civil é um baita de um filme, porque é até impressionante, porque os orçamentos da A24 não são tão generosos assim, mas você tem várias cenas abertas, cenas externas, com uma produção muito bem feita, e eu não estou falando somente das cenas de ação bélica, mas também aquelas cenas que até lembram os cenários de The Walking Dead pela exposição e pela descrição gráfica dessas cenas. Chama também a atenção o som desse filme, é outro importante elemento de imersão da narrativa, você ficar atento aos efeitos sonoros, porque eles colocam você dentro da gravidade, do senso de urgência da situação. Mas o roteiro, Alex Garland, eu aplaudo seu roteiro de pé. E por favor,
Desista da ideia de que este é o seu último filme, de que você desistiu de cinema porque essa experiência foi traumática. Se for o último filme de Alex Garland, ele encerrou a carreira de uma forma primorosa, genial, porque é um roteiro muito bem estruturado, é uma história que sabe o que quer contar, deixa os seus recados subliminares, mas evidentes para quem está por dentro da narrativa, e aqui eu reforço, não é um dos filmes mais fáceis que você vai assistir, também no entendimento de contexto, porque se você não está por dentro de tudo que está acontecendo, ou de parte do que está acontecendo, você vai ficar boiando e você vai perder vários socos no estômago que o roteirista e o diretor deu quando decidiu contar a história da forma como contou. Aliás, tem referências à queda do capitalismo, tem referências ao Holocausto, tem referências a vários temas, sabe? Várias questões que são presentes no nosso mundo, são presentes no contexto da sociedade norte-americana e que podem sim levantar uma reflexão mais ampla sobre os caminhos que a nossa sociedade está tomando com a polarização, com o extremismo, com essa incapacidade de pessoas ouvirem pessoas. Numa situação de conflito como apresentado em Guerra Civil, ninguém está ouvindo ninguém e uma pessoa não sabe o que está atacando, qual é o inimigo que está do outro lado, não faz a menor ideia do que está atacando, mas está lá atirando. Enquanto que outras mostram toda a sua podridão e o seu sadismo através dos atos mais cruéis e absurdos que você pode ter em relação a outro ser humano numa situação de conflito. É um filme extremamente inteligente, é um filme sagaz, é um filme maldoso, cruel e tal e como aconteceu na jornada dos jornalistas que foram para Washington tentar uma última entrevista com o presidente maniqueísta e ditador, você não vai sair indiferente da jornada de guerra civil. As chances de você sair profundamente impactado e chocado com tudo que você vai ver, não apenas nos aspectos estéticos e visuais, mas principalmente nas diferentes camadas narrativas que esse filme trabalha e a todas as reflexões que ele convida o espectador a fazer depois que sai do cinema, é melhor você se preparar para o que está por vir, porque não é um filme fácil, não é filme para gente burra de jeito nenhum. Vai se informar, vai estudar e vai entender o mínimo para você acompanhar a história. E um recado final. Um recado final para mim, para você, para todos nós. O jornalismo é a profissão mais importante da democracia. É o jornalismo que garante a democracia, que é muito frágil e que pode cair a qualquer momento se o jornalismo for silenciado. Dá para comparar a ação de guerra civil a um Fortnite, porque os jornalistas são colocados como alvos móveis o tempo todo, numa espécie de resta-um bélico, onde tudo o que o presidente dos Estados Unidos mais deseja é que esses jornalistas sejam exterminados. Porém, ele faz isso de forma silenciosa, manipulando a informação e dizendo o tempo todo: a vitória está muito próxima, o povo está comigo, nós vamos vencer como uma nação unida em nome de Deus. Sim, tem algumas indiretas nesse vídeo, entenda como você quiser, interprete como você quiser, até porque Alex Garland propõe a livre interpretação sobre quem é o herói e o vilão deste filme. Não existe aqui elementos que possam comprovar que esta guerra começou por ações de progressistas ou de socialistas. É mais fácil pensar que há um inimigo comum que o cidadão americano está combatendo, mas, na verdade, é americano contra americano. É o povo que vive nos Estados Unidos da América, mas que está em uma nação dividida por conta de um líder ditatorial. E olha que esta realidade está muito mais próxima de nós do que nossa vã ignorância pode imaginar.